Olá pessoal, aqui é o professor Wenderson, tudo bem com vocês? Então, a gente está aqui reunido para conversar um pouco sobre a disciplina de Administração Financeira e Administração Financeira Orçamentária 1 para alguns cursos, ok? Então, estou aqui como um facilitador, né, para ajudar vocês a tirar o máximo proveito possível dessa disciplina, que é tão legal, uma disciplina que tem tantas técnicas legais, né, para você utilizar na sua vida aí como um administrador, por exemplo, ou até mesmo como um contador, um controller, né? Não sei qual a profissão que você está escolhendo aí para você, mas espero conseguir tirar suas dúvidas, espero conseguir que você aprenda, né, tire o máximo proveito possível, como eu disse, dessa disciplina, já que ela tem muito a agregar, ok? Então, eu vou colocar aqui na tela os nossos slides e eu fiz também aqui, preparei também um Excel com alguns exemplos para facilitar, porque como tem muito cálculo, muita técnica que utiliza de cálculo, o ideal é que a gente consiga visualizar isso na prática e não só na teoria, tá? Então a gente vai ver um pouco da teoria nos slides e aí eu vou passar para o Excel, né? Vou mudar a tela para o Excel para que vocês consigam visualizar esses exercícios que eu coloquei lá, né? Esses casos práticos que eu coloquei lá. E assim eu espero que vocês consigam entender melhor cada um desses assuntos. Obviamente a gente vai dar uma pincelada rápida em tudo, porque são apenas uma hora, né, para a gente conseguir ver unidade 1 e 2. Então é muita coisa para a gente ver em uma hora, mas a gente vai ver os pontos principais e, obviamente, você pode tirar suas dúvidas com o seu tutor, né? E também você pode resolver os exercícios, né? Os questionários que tem na plataforma, bem como os exercícios que constam também no seu livro de apoio, tá? No seu material aí de PDF que você pode baixar lá na plataforma também. Beleza, pessoal? Então vamos começar aqui. Vou compartilhar com vocês inicialmente o nosso slide, ok? Então vamos lá, pessoal. Como eu disse, a nossa disciplina é Administração Financeira ou Administração Financeira Orçamentária 1, né, para alguns cursos. É a mesma disciplina, basicamente as mesmas técnicas que a gente vai ver aqui, tá? Vamos começar aqui. Na unidade 1 a gente vai ver alguns conceitos de finança, a gente vai ver também objetivos e funções da administração financeira e a gente vai conversar sobre o sistema financeiro nacional, tá? Que é quem rege toda essa parte da administração financeira no país. Então vamos começar aqui, ó. Então, primeiro, a gente vai falar sobre o que é administrar, que é justamente o item inicial, né, da nossa disciplina de administração financeira. Então, administrar é o ato de gerir, de gerenciar, né, um sinônimo aí de gestão. Então, você consegue tirar aí muitos sinônimos, digamos assim, para o item administrar, tá? Quando a gente passa para finanças, a gente já está mais focado, a gente já está falando em economia, em contabilidade, em endividamento, receita, lucro, né? Então são itens que vão influenciar diretamente na saúde financeira da empresa, ok? E a empresa, por questão, é o quê? Ela é uma entidade que visa obter lucros e para isso ela depende de pessoas e de bens, né? Ela transforma coisas, ela presta serviços, né? Então utiliza de pessoas e de bens para conseguir gerar lucro, né? Através desse sistema de finanças. E os orçamentos são o quê? São previsões. Você já deve ter feito um orçamento aí da sua, por exemplo, um planejamento orçamentário para o seu ano, ou para o mês, ou mesmo para uma festa que você queria fazer aí no seu aniversário, enfim, tá? Então são previsões que auxiliam na gestão, dando melhorias nas tomadas de decisão e diminuindo os riscos em várias operações, tá? Então, sempre que a gente fala de planejamento orçamentário, é justamente focando em prever possibilidades para que a gente tenha mais assertividade naquilo, ok? Vamos para frente. Então, o objetivo econômico das empresas é sempre, pessoal, a maximização do seu valor, ou seja, maximizar tanto o patrimônio do sócio como o patrimônio da empresa, tá? Então toda empresa ela inicia, né, com esse objetivo, tá? De estar sempre gerando riquezas, né, para os seus proprietários e aumentando o patrimônio da empresa. É por isso que quando uma empresa ela é criada, ela não tem uma data de validade, por exemplo, né? Ela não é criada dizendo assim, daqui a 2 anos eu encerro essa empresa. Não, a ideia não é essa, né? A ideia é que ela continue maximizando o seu valor, ok? Os proprietários, por sua vez, os sócios, né, envolvidos nessa empresa, eles têm como intuito conseguir o quê? Conseguir ganhar dinheiro com o investimento que eles fizeram. Então, sempre para começar uma empresa, você precisa fazer determinados investimentos. Tanto você como pessoa, como sócio, né, o que a gente chama de capital próprio,
como conseguir recursos de terceiros também, como empréstimos, financiamentos, ou até mesmo um prazo maior para pagar o seu fornecedor, ok? Então, tudo isso entra como capital de terceiro, né? E tanto o capital próprio como o capital de terceiro exige um retorno, né? Que no caso do capital próprio a gente chama de lucro, né? O sócio ele vai abrir um negócio esperando lucro, né? E o banco, por exemplo, se ele emprestar dinheiro, ele vai querer o quê? Ele vai querer os juros, né? Os juros pelo dinheiro que está emprestado, ok? Então, como eu estava dizendo, né, que a empresa ela respira, digamos assim, através de pessoas e de bens, né, de serviços, de coisas que ela consiga transformar, tá? Então aqui tem dizendo, ó, a empresa é um sistema aberto, dinâmico, representado por seus administradores e empregados em geral, que interagem com os agentes econômicos do mercado que está inserida. Isso é muito importante, pessoal. Então, a empresa ela não existe sozinha, tá? Então, aqui nesse slide, a gente consegue ver bem no centro desse círculo que uma empresa é formada por administradores e empregados. Mas essa empresa ela precisa conversar com o mercado de forma geral, né? Tanto com outros investidores, tanto com o governo, porque tem que pagar impostos, porque tem legislações a seguir, quanto com a comunidade também, né? Porque ela vai empregar pessoas, possivelmente daquela comunidade que ela está inserida, se ela tem algum tipo de programa ambiental que ela tem que seguir, então aquela comunidade tem que estar envolvida com ela, ok? Os clientes, principalmente, né? Os fornecedores, que é um item de muita importância, não existe empresa se ela não conseguir um fornecedor para aquilo que ela precisa, tá? Então, como é que a empresa ela vai produzir uma televisão se ela não tem um fornecedor que venda componentes elétricos para ela, por exemplo, ok? E assim por diante, né? Os financiadores, os acionistas, enfim. Tá? Então, de forma geral, a empresa não existe sozinha. Ela tem todo um conglomerado de interessados ao redor, ok? Vamos para frente. As funções administrativas. Então, assim, sempre que você vai criar uma empresa, vamos pegar no ponto zero, né? De criar, de iniciar uma empresa. A gente precisa ter muito claro essas 4 funções, pessoal. Que é planejar e organizar, que são aspectos mais abstratos. Por que mais abstratos, professor? Porque o planejamento ele ainda está lá no mundo das ideias, concorda comigo? Né? O planejamento não é uma coisa que eu vou começar a executar isso daqui. Não, o planejar é você saber o que você vai fazer antes de você fazer, ok? O organizar no mesmo sistema, você começa a pôr essas ideias do que você planejou em uma ordem cronológica, por exemplo, você começa a apontar quem são as pessoas que vão fazer o quê, ou de onde você vai comprar tal coisa, enfim, tá? Então são aspectos mais abstratos. Porém, existe ainda o dirigir e o controlar, que esses sim são aspectos mais concretos, tá? O dirigir, por exemplo, é a figura, geralmente a figura de um líder, né, para poder fazer com que as coisas aconteçam do jeitinho que foi planejado, ok? E o controlar, esse eu costumo dizer que é um dos mais importantes, inclusive, porque o controlar, ele vai levar você ao aspecto de entender o que você planejou e ver se está acontecendo aquilo que você planejou. E se não estiver acontecendo, se você estiver controlando, você vai conseguir modificar, de repente, uma estratégia, sair de um caminho e pegar outro, para fazer com que você tenha o máximo de proveito possível naquilo que você planejou. Beleza, pessoal? Então, esse aqui é o famoso PODC. Planejar, organizar, dirigir e controlar. Ok? Vamos para frente. E aí vamos falar um pouco sobre a estrutura financeira das organizações, das empresas, né? Então, geralmente, a gente utiliza a contabilidade, tá, como um aliado para que a gente consiga informações, ou pelo menos dados daquela empresa, né, do que está acontecendo na empresa, para que a gente consiga tomar decisões, tá? Essa é a figura do administrador financeiro, né? Ele precisa tomar decisões com base em dados que ele geralmente consegue através da contabilidade. Obviamente, ele vai precisar buscar dados e informações também no mercado, fazer um benchmark, ou até mesmo através de informações cedidas pelo governo, ok? Mas o importante é saber que a contabilidade é uma grande aliada, né? Quando o quesito é tomar decisões, porque a contabilidade ela é responsável por reter os principais dados, né? Todos os dados, porque as informações geradas desse dado, geralmente elas estão atribuídas a alguma legislação, né? Alguma coisa que o governo diz, ó, tem que ser dessa forma, então faz dessa forma, tá? Então, a contabilidade é o principal aliado para isso.
E aí a gente tem duas figuras aqui, a do fluxo de caixa e o da tomada de decisão. Então, geralmente o contador ou o controller, como eu falei lá no início, né, ele é responsável por coletar esses dados, tá? Sempre atento à legislação, né? Sempre atento a que o governo diz que pode, que não pode, o que tem que pagar, o que não tem que pagar, né? Ele tem que gerar as demonstrações contábeis, né? Principalmente aquelas que são obrigadas por lei, mas também pode se gerar outras demonstrações contábeis que vão servir como gerenciamento, tá? E conhecer receitas, custos e despesas da empresa, né? Já o administrador financeiro, ele vai pegar todos esses dados, todas as demonstrações contábeis, essas informações que são passadas ou que são controladas pelo contador, no caso, né? E vai focar tudo isso no fluxo de caixa da empresa. Por que no fluxo de caixa? Porque é no fluxo de caixa que a gente tem lá as receitas, né? Todas as entradas, né? De dinheiro na empresa e os custos ou despesas, todas as saídas, né? De dinheiro da empresa. E isso é muito importante que esteja sendo controlado, né? Que seja analisado sempre com as previsões corretas, né? Com o máximo de assertividade possível, porque é isso que vai dizer se a empresa vai ter lucro ou prejuízo lá no final, tá? Então é através dessa análise de dado, desses dados no caso, né? Que o administrador financeiro vai conseguir tomar as decisões necessárias para o futuro da empresa, em que ele vai investir, em que deve deixar de investir, se ele contrata gente, se ele deve demitir gente, se ele vai investir em marketing ou se ele não vai ter marketing, enfim, tá? Tudo isso que está envolto aí com relação a uma empresa, tá, pessoal? Vamos para frente. Então, chegamos aqui no Sistema Financeiro Nacional. Essa unidade é curtinha, mas lá no livro de apoio de vocês, né, o materialzinho de PDF, vocês vão ver mais detalhes sobre esses itens, tá, pessoal? Então, peço que vocês leiam, peço que vocês tirem as suas dúvidas com o seu tutor, né, o tutor dessa disciplina, não deixem para depois, tá? Porque tiver lá na prova, por exemplo, na prova de vocês, alguma questão que fale sobre isso e a gente aqui está falando rapidinho, né? Para que vocês tenham uma visão geral do negócio. Então é interessante que vocês deem uma olhada no material também, tá? Sem contar que isso vai servir para a vida profissional de pelo menos 90% de vocês, ok? Então vamos falar sobre Sistema Financeiro Nacional, o SFN, né? Então, o que é o Sistema Financeiro Nacional? É o conjunto de instituições que são as responsáveis por fazer com que o Sistema Financeiro Nacional funcione, por fazer com que os recursos entre as pessoas que poupam dinheiro, as pessoas que investem dinheiro, cheguem naquelas pessoas que tomam dinheiro, né? Então tem ali, explicando mais claramente, tem o poupador, né? Aquela pessoa que guarda dinheiro, ou o investidor, aquela pessoa que tem o dinheiro, ok? Tem o intermediador, que geralmente é a figura de um banco, por exemplo, tá? E aí o poupador vai colocar o dinheiro dele no banco, esperando o quê? Esperando ter um retorno por esse dinheiro estar ali emprestado àquele banco. E o banco, por sua vez, ele vai emprestar para outra pessoa, que é o que a gente chama de tomador de recursos, ok? Então, esse tomador é o cara que está precisando do dinheiro e vai lá e pede dinheiro emprestado. Isso é feito de forma controlada através de uma legislação. E existem as instituições responsáveis por cada coisa, tá? E a gente chama essas instituições de autoridades monetárias, perfeito? O principal papel dessas autoridades monetárias é o de regular e fiscalizar o mercado, tá? Então, eles geram as regras do jogo, digamos assim, né? E vão fiscalizar se aquilo está realmente acontecendo, tá? Então, é por isso que a gente vê muitas informações do tipo, a taxa de juros baixou, foi a maior dos últimos 3 meses, enfim, tá? Essas informações, essas mudanças no cenário financeiro e econômico do país são tomadas, né, são proporcionadas através de tomadas de decisões dessas autoridades monetárias, tá? E aí a gente vai conhecer essas autoridades monetárias para que vocês possam ter uma visão de como funciona esse grande sistema financeiro, tá, que existe aqui no nosso país. A gente não vai nem falar de finanças internacionais. Aqui a gente vai ver só de dentro do Brasil e você vai ver que já é muita coisa, tá? E a gente vai ver aqui só as principais autoridades monetárias. Então vamos lá. Conselho Monetário Nacional, conhecido como CMN. Esse daqui, pessoal, é o mais importante
a autoridade mais importante do sistema financeiro nacional. Tá? Ele é normativo, ou seja, ele é quem diz quais são as regras do jogo, ele é quem cria as normas, né? Então, todas as diretrizes que você viu no jornal, ou que você leu na internet sobre alterações na política monetária, na política cambial, na política creditícia, tá? Tudo isso vai sair lá do CMN, tá? Não é exclusivamente um setor, digamos assim. É um conselho. Ele é formado por determinadas pessoas, âncoras, né, do governo, do Banco Central, enfim. E essas pessoas vão definir o futuro dessas condições financeiras através das leis que eles criam, né, das normas que eles criam através do CMN. Tá? E é presidido pelo ministro da Fazenda. Então, o ministro da Fazenda de cada governo é responsável por ser o presidente do Conselho Monetário Nacional. Perfeito? Então, vamos para frente. Depois a gente tem o conhecido Banco Central do Brasil, o famoso Bacen, né? Esse daqui já é um órgão executivo, tá? Então, a gente viu um que cria as regras e a gente vê um que executa, tá? Então, ele fiscaliza tudo que foi descrito lá pelo CMN, se realmente está acontecendo, tá? E tem algumas coisas extras, como, por exemplo, ele é responsável pela estabilidade do poder de compra da moeda. Então, quando você vê o dólar mais alto do que o real, por exemplo, alguma definição para que se chegasse nesse ponto saiu lá do Bacen, ok, pessoal? E também tem outros itens que são de responsabilidades do Banco Central, como, por exemplo, autorizar o funcionamento de instituições financeiras, né? Então, outros bancos só podem surgir se for autorizado pelo Bacen. Compra e venda de títulos públicos federais, né? Então, se você, por exemplo, investe no Tesouro Nacional, você já comprou através do Bacen. Emitir papel moeda, né? Lá na Casa da Moeda. Administrar a dívida pública interna e externa, ok? Então, tudo isso também é responsabilidade do Bacen, é um órgão muito importante para o sistema financeiro nacional, pessoal. Vamos para frente. Comissão de Valores Mobiliários, CVM. Esse daqui você já deve ter escutado falar muito no jornal, tá? Também é vinculado ao Ministério da Fazenda, e esse daqui, ele tem basicamente a função de reger todo o mercado de valores mobiliários. Para quem não sabe o que são valores mobiliários, são as empresas sociedade anônima, né? Aquelas SA que a gente escuta falar tanto, né? Então, ações ordinárias, ações preferenciais, debêntures, tá? Todo esse mercado é feito através da CVM, né? Então, essa comissão é responsável por fiscalizar o funcionamento de tudo isso, tá? E não só isso, ela também é responsável por permitir que novas empresas se tornem SA, né? Porque não é simplesmente como abrir uma empresa limitada ou um MEI, né? É um pouquinho mais complicado, né? Existe uma série de coisas que são exigidas justamente para que não se tenha um golpe, por exemplo, né? Alguém abrir uma empresa, vender ações, né, dizendo que vai dar um determinado retorno para aquelas pessoas, que vai pagar lucro, e no final das contas pegar o dinheiro dessas pessoas e não pagar nada, tá? Então tudo isso é analisado com muita cautela através da Comissão de Valores Mobiliários até que uma empresa consiga se tornar uma empresa de capital aberto. Beleza, pessoal? Vamos para frente. Existem aqui instituições auxiliares, tá? Essas instituições auxiliares, geralmente, elas têm um foco de desenvolvimento econômico, ou seja, é um foco de auxiliar o governo para que ele consiga chegar à população com determinados itens de auxílio à população, tá? Através dos meios utilizados por cada instituição, tá? E as principais, a gente vai ver aqui, ó, Banco do Brasil, BNDES, né, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, e a Caixa Econômica Federal. Tem também aqui o Banco da Amazônia, tem também Banco do Nordeste, né? Existem outras instituições, mas eu estou citando essas três aqui porque são as mais relevantes, são as mais abrangentes, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre cada uma. No caso, primeiro, o Banco do Brasil, ele é um banco múltiplo. O que quer dizer um banco múltiplo, pessoal? Então, existe o banco comercial, que é aquele banco que ele vai vender coisas como uma conta corrente, como uma conta poupança, um talão de cheque, um cartão de crédito, capitalização, seguro, enfim, isso é um banco comercial, ok? Existe o banco de desenvolvimento, que é um banco focado em auxiliar a sociedade de alguma forma, tá?
Existem também os bancos de investimento, que são bancos autorizados a trabalhar com carteiras de empresas, né, de ações e tudo mais da Bolsa de Valores, ok? Então, quando você junta esses 3 bancos, por exemplo, a gente tem um banco múltiplo, tá? Que é o caso do Banco do Brasil. O Banco do Brasil é um banco comercial, então muita gente aí de vocês, eu, por exemplo, tenho uma conta no Banco do Brasil, com poupança, com cartão de crédito, enfim, tá? E ele também é um banco de investimento, então você pode, através do Banco do Brasil, né, utilizar o Banco do Brasil como uma corretora para você comprar, negociar ações, né, na Bolsa de Valores. E você também pode utilizar, aliás, o banco ele também é utilizado como um banco de desenvolvimento social. Em que parte? Oficialmente no crédito rural, tá? Então, o Banco do Brasil ele é muito forte no crédito rural, pessoal. Então, se você for em algum interior e perguntar como é que um agricultor conseguiu comprar aquelas sementes que ele comprou ali para fazer aquela plantação, possivelmente ele vai te dizer que fez um empréstimo do Banco do Brasil através do crédito rural. Qual é a diferença, na verdade, né? O crédito rural ele tem um tempo maior para pagamento e uma taxa de juros bem menor do que os outros bancos, bancos particulares, por exemplo, têm para oferecer. Então, essa é a forma do governo de auxiliar o produtor rural, né? Emprestando com juros menor e com um prazo mais elastecido, beleza? Ele também é responsável pela Câmara de Compensação de Cheques, né? Então, todos os cheques são compensados em um determinado horário, né, através de um determinado setor, que é esse de Câmara de Compensação de Cheques. Perfeito? Vamos para frente. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o famoso BNDES, é outro banco de desenvolvimento, no caso, né? Então esse daqui já não é um banco múltiplo, ele não tem tantas funções de um banco comercial, por exemplo, ou de um banco de investimento. Porém, você consegue, se você tiver um projeto, tal, tem todo um processo a seguir, né? Você consegue crédito para fomento. O que é fomento? É você ter ali, por exemplo, o chão de fábrica, é você comprar máquinas, é você abrir o seu negócio, enfim, é você conseguir dinheiro do governo com a taxa de juros menor e com um prazo bem elastecido, tá? No caso do BNDES, isso é o mais comum, são empréstimos ou financiamentos de 20 anos, 30 anos, de muito tempo mesmo, tá? Como se você estivesse financiando uma casa, mas por quê? Porque fomento, né, geralmente é muita grana, né? Para você comprar equipamentos, para você comprar terrenos, para você comprar um navio para fazer exportação de alguma coisa, enfim, tá? Então o BNDES, o foco dele é esse, é o desenvolvimento através de fomento, tá, pessoal? O próximo aqui seria, a próxima no caso, Caixa Econômica Federal, né? Então a Caixa também é banco múltiplo, assim como o Banco do Brasil, né? Então ele tem lá a parte comercial, tem a parte de investimento e tem a parte de desenvolvimento social, que esse é bem mais forte, né? É bem mais conhecido. Por quê? Porque é através do sistema financeiro habitacional. Então você já deve ter escutado falar de Minha Casa Minha Vida, de programa PAR, que era também de imóveis, enfim. Então, a ideia é o quê? O governo utiliza a Caixa Econômica Federal como um banco de desenvolvimento social responsável por auxiliar a sociedade a conseguir comprar a sua habitação, ok? Qual é a ideia? É ter programas com taxa de juros menores do que a de outros bancos. Ah, professor, mas isso é para gerar concorrência? Não. Isso é o governo subsidiando, de alguma forma, o cidadão para que ele consiga comprar a casa própria, ok? Outro item também, que é de responsabilidade da Caixa, que vocês também devem saber, é o FGTS, né? Então, o FGTS é também controlado pela Caixa e, por sinal, esse dinheiro do FGTS é o dinheiro que é utilizado no sistema financeiro habitacional em sua maioria, né? É o dinheiro que é utilizado para o financiamento das casas aí, tá? E ainda tem a questão dos jogos de azar, né? Loterias federais, que também é administrado pela Caixa Econômica Federal, tá bom? Então vamos para frente, pessoal. Existem aqui, né, outras instituições financeiras. No material de vocês lá no livro do PDF, vocês vão ver também mais detalhes sobre todos esses outros essas outras instituições, tá, pessoal? Então peço que vocês deem uma lida no material também,
porque vai ajudar muito no crescimento do conhecimento de vocês, beleza? Ok, então vamos para a unidade 2, deixa eu só beber uma água. Vamos lá, nessa unidade a gente vai ver as principais demonstrações financeiras, tá? Que a gente vai tirar lá da contabilidade. A gente vai ver também os indicadores econômicos e financeiros, que a gente vai utilizar para entender como é que está a situação financeira e econômica da empresa, tá? E a gente vai fazer duas análises bem legais aqui, que é a análise vertical e horizontal também dessas demonstrações financeiras, tá? Então vamos para frente. Vamos começar aqui com as principais demonstrações financeiras. Então, como eu disse lá no começo, pessoal, o contador, ele é responsável por gerar esses dados, né? É de responsabilidade dele de emitir essas demonstrações. Tem algumas que são obrigatórias por lei, né? E tem algumas que são gerenciais, tá? A gente vai focar em duas, basicamente, que é balanço patrimonial e demonstração do resultado do exercício. Eu espero que vocês já tenham escutado falar nessas demonstrações. Se você não teve, por exemplo, a disciplina de introdução à contabilidade, a gente vai ver aqui, mas de forma superficial também, a explicação de cada um, porque eu preciso que vocês entendam do que se trata para que a gente consiga analisar essas duas demonstrações, tá? Mas existem também demonstração de fluxo de caixa, demonstração de lucro, prejuízo acumulado, demonstrações de origens e aplicação de recurso e muitas outras demonstrações que podem ser feitas, tanto como gerenciais, como obrigatórias por lei. Beleza? Então vamos conhecer aqui um pouco sobre o balanço patrimonial. Então, eu costumo dizer que o balanço patrimonial é como se fosse uma foto de um determinado momento da empresa, né? Então ela demonstra uma situação estática. É como se ele tirasse uma fotografia da situação da empresa em um determinado mês, em um determinado dia ali, que ele quer saber o que aconteceu, tá? Então lá a gente vai ter, por exemplo, eu tenho uma conta caixa. Naquele momento em que eu fiz o balanço patrimonial, eu tinha, sei lá, 10 mil reais no caixa. Então, vai mostrar aqueles 10 mil reais no caixa. Se no outro dia eu gastei esses 10 mil reais, o meu balanço ele não vai dizer isso. Só o próximo balanço é que eu vou ter essa informação, ok? Então, o balanço patrimonial é dividido em ativo, passivo e patrimônio líquido, tá? Sendo que no desenho que a gente faz para representar esse balanço, a gente costuma colocar ativo de um lado e passivo e patrimônio líquido do outro, tá? Por quê? Porque o passivo ele representa o capital de terceiro e o patrimônio líquido ele representa o capital próprio. Então, ambos são origem de capital, né? De onde vem o dinheiro, seja do dono, seja do banco, ok? E aqui, ó, coloquei mais detalhes, tá? Então, o ativo ele deve ser apresentado em ordem decrescente de grau de liquidez e o passivo e o patrimônio líquido pelo grau de exigibilidade. Vou já mostrar isso para vocês para ficar mais fácil de entender, tá? O ativo ele representa os recursos aplicados em bens e direitos e o passivo e o patrimônio líquido representa as fontes de recursos fornecidos por terceiros e acionista, aquilo que eu acabei de dizer para vocês, tá? Então, do lado do ativo, né, a gente tem bens e direitos, tá? Você pode ver lá embaixo dessa tela, né, ó, bens e direitos no ativo. Do outro lado, a gente tem o passivo e o patrimônio líquido, que são as obrigações, né? São todas as contas que essa empresa tem a pagar. Ok, pessoal? Então, você pode ver que lá em cima tem o mais e lá embaixo tem o menos, né? Então, do lado do ativo, a gente vai colocar as contas que são mais líquidas. O que é líquidas, professor? É no sentido de você conseguir transformar em dinheiro mais rápido, tá? Então, por exemplo, a primeira conta do ativo sempre vai ser o caixa. Por quê? Porque no caixa já é dinheiro, né? Eu só preciso, digamos assim, abrir uma gaveta e pegar aquele dinheiro. O caixa é o mais líquido possível. Depois banco, contas a receber, estoque, etc. Tá? Esses que eu consigo trabalhar em até 12 meses, né, que eu consigo transformar em dinheiro em até 12 meses, eles ficam dentro de um subgrupo no ativo, que a gente chama de ativo circulante. Tudo que passar de 12 meses, a gente chama de ativo não circulante. E ele também é dividido em dois subgrupos. Ó. Eu tenho o realizável a longo prazo. Então, tudo que passar de 12 meses, a gente vai chamar de longo prazo. Tá, pessoal? Então, realizável a longo prazo é o quê? É tudo que a empresa tem a receber seus clientes, né, que compraram a prazo, por exemplo, depois de 12 meses. Ok? E o outro subgrupo é o ativo permanente. O ativo permanente são itens que dificilmente eu vou transformar em dinheiro. Como, por exemplo,
O imóvel onde a minha empresa atua, né, onde é o meu escritório ou a loja onde eu vendo, dificilmente eu vou vender isso para transformar em dinheiro, tá? Os veículos que a empresa usa também para fazer entrega, caminhão, frete do vendedor, enfim, tá? Dificilmente também vai ser vendido para transformar em dinheiro. E os intangíveis que são, por exemplo, a marca, uma fórmula secreta, um nome que é bastante conhecido, uma logo que é bastante conhecida, enfim. Tudo isso que a empresa tem, que é intangível, mas que tem um determinado valor, ok? Então, os que são mais fáceis de transformar em dinheiro está lá em cima, no meu ativo circulante. E os que são mais difíceis de transformar em dinheiro está lá embaixo, no meu ativo permanente, ok? A mesma coisa no passivo, só que no passivo não é pelo fato de transformar em dinheiro, é pelo fato da exigibilidade, ou seja, quanto mais rápido eu tenho que pagar, tá? Então, lá em cima, a mesma coisa, em até 12 meses. Tudo que eu tenho para pagar em até 12 meses, eu chamo de passivo circulante, tá? E aí entra fornecedores, salários a pagar, impostos, empréstimos de curto prazo e por aí vai, tá? Tudo que não for em 12 meses, a gente chama de passivo não circulante. E aí também tem dois subgrupos. O primeiro é o exigível a longo prazo, ou seja, todas as contas que a empresa tem que pagar depois de 12 meses, tá? Financiamentos de longo prazo, empréstimos de longo prazo, enfim. E o último seria o patrimônio líquido, né? Que o patrimônio líquido é justamente onde fica o recurso dos sócios, o dinheiro que os sócios investiram naquele negócio, tá? Capital social, reserva de capital, reserva de lucro e por aí vai, né? Então, mais uma vez, lá em cima, né, no meu passivo, vão ficar os itens que eu tenho que pagar mais rápido, por exemplo, os fornecedores, ou os salários que eu tenho que pagar, né? Então, eles, todo mês ou todo dia, eu tenho essas contas para pagar. E lá embaixo vai ficar o que eu tenho menos pressa para pagar, digamos assim. Então, eu vou pegar, por exemplo, o dinheiro do sócio, o retorno que a empresa tem que dar para o sócio. Esse retorno só vai acontecer se a empresa tiver lucro, né? Se a empresa tiver prejuízo, o sócio não tem direito de receber nada, ok? Esse lucro que é pago, né, ele vem através do resultado. Se não teve um resultado positivo, não tem o que pagar para o sócio quanto a esse dinheiro. Ok, pessoal? Então, essa daqui é a nossa visão rápida sobre o balanço patrimonial. Eu espero que tenha lhe ajudado a conhecer ou a lembrar dessa demonstração, tá? E agora a gente vai ver a demonstração do resultado do exercício. Essa daqui eu já costumo dizer que é como se fosse um filme. Lembra que eu disse que o balanço é como se fosse uma foto de um momento? Pronto. A DRE, ela na verdade é como se fosse um filme, porque ela pega duas datas e vê tudo o que aconteceu entre aquelas duas datas. Geralmente do começo do ano ao final do ano, que a gente chama de exercício social, né? Então, dentro de um exercício social, você é obrigado a ter pelo menos uma demonstração de resultado de exercício. Apesar de que as empresas hoje costumam fazer isso mais vezes durante o ano, por quê? Pela questão do gerenciamento, né? Você consegue ver, acompanhar o que está acontecendo dentro da sua empresa, tá, pessoal? Então, também uma demonstração que é contábil, né? Como eu disse, uma demonstração financeira contábil, apresenta o fluxo de receitas e despesas, tudo que entrou na empresa de dinheiro e tudo que saiu da empresa de dinheiro é contabilizado nessa demonstração. E no final a gente vai saber se teve lucro ou se teve prejuízo, tá, pessoal? Então eu coloquei aqui uma estrutura base para vocês verem mais ou menos como é. Então tem a receita bruta, que é tudo que a empresa vendeu durante um determinado período. Tem o imposto sobre a venda, que aqui pode ser o ICMS, pode ser ISS, enfim, tá? O resultado disso vai ser a receita líquida, né? Ou seja, o dinheiro que sobrou depois que eu paguei o imposto. Depois, na sequência, a gente vai tirar os custos, que pode ser o custo da mercadoria vendida, custo do serviço prestado, o custo do produto vendido, se for uma fábrica, ok? E o resultado disso vai ser o lucro bruto, né? Então, o dinheiro que sobrou, lucro bruto. Depois a gente vai tirar as despesas administrativas, comerciais, financeiras, tá? E se tiver alguma receita operacional, também colocar aqui, tá? E a gente vai encontrar o resultado disso. O dinheiro que sobrou vai ser o LAIR, lucro antes do imposto de renda. Por final, paga-se o imposto de renda devido de acordo com a legislação, e aí vai ter o resultado final que vai ser lucro ou prejuízo líquido, ok? Então, pessoal, basicamente, essa daqui é a estrutura que ajuda a montar
várias demonstrações de resultado de exercício, tá? Não necessariamente todas vão ser nessa mesma sequência. Essa daqui é a sequência base, né? A estrutura base, tá? Vocês vão ver que mais na frente a gente vai fazer uma pequena alteração nessa sequência, mas sem alterar o resultado, porque não pode alterar o resultado. O lucro ou o prejuízo tem que ser o mesmo resultado sempre. O que vai mudar é o que você quer ver nessa demonstração. Qual detalhe você quer ver? Qual detalhe você quer focar para conseguir tomar uma decisão? É isso que vai mudar, ok? Para frente. Agora a gente começa então a falar sobre os indicadores, tá, pessoal? Então, é bem complexo você pegar, por exemplo, vários balanços patrimoniais e sair analisando de um por um, olhando para esses balanços. Por quê? Porque são muitos números, né? Então são muitas contas, muitas subcontas, muitos dinheiros, digamos assim, que vão estar escritos lá, muitos zeros, né? Então é muito complexo para você analisar se você precisar, por exemplo, comparar dois balanços patrimoniais, tá? Para isso, foram feitos os indicadores, né? Porque através de um número só, você consegue ver qual é a condição financeira ou econômica daquela empresa, tá? Existem basicamente 3 principais índices para a gente analisar. O índice de liquidez, que ele vai mostrar para a gente como é que está a capacidade de pagamento da empresa, tá? De saldar suas contas, né? Existe o índice de rentabilidade, que ele vai avaliar qual é o retorno que essa empresa está dando para os sócios, ok? E existe o índice de endividamento, que ele vai dizer o quanto a empresa está endividada, ok? Então vamos para frente. Vamos começar pelos índices de liquidez. Eu vou fazer assim, pessoal. Eu vou passar por todos os índices e aí depois eu volto com o Excel para a gente ver isso na prática, beleza? Então vamos lá. Índice de liquidez geral, né? O ILG. Esse índice, pessoal, ele vai mostrar se a empresa tem condições de pagar as suas dívidas no longo prazo, tá? Então, eu vou pegar todos os recursos que eu tenho no curto prazo e no longo prazo, tudo que eu tenho de direito, né, a receber, e todas as contas que eu tenho a pagar no curto prazo e no longo prazo. E vou comparar elas duas. Se sobrar dinheiro, significa dizer que eu consigo pagar as minhas contas e ainda sobra. Se faltar, quer dizer que eu não consigo pagar as minhas contas, ok? As contas de forma global, né? Do longo prazo, do curto e longo prazo. A gente está analisando os dois. Por isso que é índice de liquidez geral, ok? Existe também o índice de liquidez corrente, o ILC. Esse daqui ele já é mais restrito. Ele vai fazer a mesma coisa, vai analisar a capacidade de pagamento que a empresa tem, porém, considerando apenas o curto prazo. Por isso, a gente vai pegar só o ativo circulante e comparar com o passivo circulante. Por quê? No ativo circulante, a gente tem todas as contas que são, todos os bens e direitos, né, que são do curto prazo. No passivo circulante, a gente tem todas as obrigações, né, tudo que tem para pagar, no curto prazo também. Lembra que eu disse? Até 12 meses. Deixa eu só beber água aqui, pessoal. Então, vamos lá. Esse daqui a gente vai conseguir analisar a capacidade de pagamento que a empresa tem no curto prazo. Então, o geral, longo prazo, né? Todo um curto e longo prazo. O liquidez corrente, o curto prazo. E tem mais um que é o índice de liquidez seca, o ILS, tá? Então, essa daqui é quase a mesma coisa do ILC, do índice de liquidez corrente, tá? Só que ela é um pouquinho mais severa na análise. Por quê? Porque ela exclui o estoque do seu ativo circulante, ou seja, do seu ativo de curto prazo. Por que, professor, que ela faz isso? Porque é uma forma da gente ver se a empresa ela está dependendo da venda do estoque para pagar as contas de curto prazo ou se ela tem condições de pagar essas contas sem depender da venda do estoque, ok? Vamos supor que houve uma não aceitação do seu produto no mercado, tá? Então, a empresa ela tem todo aquele estoque desse produto, só que de repente o mercado disse que não queria mais comprar aquele produto. E aí, será que sem essa venda do estoque ela tem condições de pagar as contas de curto prazo? Então, é isso que a gente vai analisar no índice de liquidez seca, tá, pessoal? Então, a gente vai pegar ativo circulante menos os estoques e dividir pelo passivo circulante, perfeito? Então, vamos para o próximo.
índice de endividamento agora, tá? Ó, nesse daqui, a gente quer saber como é que está a situação de endividamento da empresa. Tá? Qual é a quantidade de capital de terceiro que existe naquela empresa. Professor, por que isso? Para que eu quero saber essa informação? Por quê? Quanto maior for o percentual de endividamento da empresa, mais arriscado é ela conseguir, na verdade, mais arriscado é outras instituições emprestarem mais dinheiro para essa empresa. Porque assim, ó, quando você tem muito dinheiro emprestado para pagar, em algum momento vai ficando mais difícil para você pagar aquele tanto de dinheiro. Então, tudo que a empresa for vendendo, ela vai acabar usando aquele dinheiro para pagar essas dívidas, tá? Então, em algum momento, ela vai deixar de conseguir pagar essas dívidas, né? Então, quanto maior for esse percentual de endividamento, maior vai ser o risco que a empresa tem, tá? E possivelmente também maior vai ser o custo para conseguir novos dinheiros, né? Quando você já é muito endividado e você vai pedir novos dinheiros emprestados, a tendência é que o juro seja bem maior, porque o risco é maior, ok, pessoal? Então a gente vai comparar o passivo total, lembrando que o passivo total não engloba o patrimônio líquido, tá? São contas distintas, né? Então eu vou pegar o passivo circulante, o passivo não circulante, tira o patrimônio líquido, tá? E vou comparar com o ativo total. Esse daqui é interessante que a gente multiplique por 100 para ter a resposta em porcentagem. Os anteriores, os que eu falei de liquidez, não precisa ser em porcentagem, a gente vai ver isso na prática já já, tá? E vamos para os indicadores de rentabilidade. Então, o que é a rentabilidade? É dizer se, mostrar, na verdade, se a empresa está realmente dando o retorno que era esperado pelo sócio. É uma forma dos sócios visualizarem quanto está recebendo de retorno, tá, pessoal? Então, o primeiro deles é a margem líquida, né? Esse daqui a gente vai comparar o lucro líquido, ou seja, o lucro lá no final da DRE, com tudo que foi vendido. A ideia é o quê? É de tudo que eu vendi, com quanto eu fiquei, quanto sobrou para mim depois de tudo que eu tive que pagar, ok? Esse daqui também multiplica por 100 para a gente ter esse número em percentual, que fica mais fácil de visualizar. ROI, ou RPL, que é o retorno sobre o patrimônio líquido, esse aqui é bem conhecido, bem famosinho e bem queridinho entre as diretorias das empresas, tá? Porque essa daqui mostra exatamente qual é o retorno que a empresa está dando sobre aquilo que os sócios investiram. Olha só a fórmula. É lucro líquido comparado com patrimônio líquido, né? Então, é o que sobrou lá de lucro versus o que o sócio teve que aplicar naquela empresa, tá? E aí vezes 100 também para a gente ter esse resultado em porcentagem. E o último da rentabilidade, que é o ROA ou RAT, que é o retorno sobre o ativo. Ele é bem parecido com o ROI, tá? Porém, esse daqui ele está analisando todo o capital que foi investido na empresa, tanto de capital de terceiro quanto capital dos sócios, tá? Por isso que a fórmula é o lucro líquido, né, o resultado final, comparado com o ativo total, que é todo o dinheiro que foi aplicado em algum momento lá na empresa. Também, vezes sempre, a gente tem esse retorno em porcentagem. Tá, pessoal? Então, antes da gente passar aqui para análise vertical, então eu vou colocar aqui o nosso Excel para poder a gente entender melhor como é que funciona isso. Então, eu trouxe para cá um balanço patrimonial, coloquei aqui os dados de 2020, tá? E aqui tenho o meu ativo e o meu passivo, tá? Então, todos os bens e direitos estão aqui e estão somando R$200 mil. E no meu passivo, todas as minhas obrigações estão aqui e também estão somando R$200 mil. Por isso que ele é chamado de balanço, né? Tem que estar ali bem equilibrado. Ok, pessoal? Então, vamos lá. Essas contas aqui, ó, caixa, estoque, aliás, banco e estoque, é o que a gente chama de curto prazo, tá? Portanto, essas contas compõem o meu ativo circulante. E essas duas contas aqui, ó, bem em cima, fornecedores e salários, compõem também as minhas obrigações de curto prazo. Então, a gente chama de passivo circulante, ok? Aqui eu tenho o realizável a longo prazo, ou seja, tudo que eu tenho para receber depois de 12 meses. E aqui eu tenho o exigível a longo prazo, ou seja, tudo que eu tenho a pagar depois de 12 meses. Perfeito, pessoal? Então, vamos lá. Nossa primeira formulazinha aqui do primeiro índice de liquidez é o ILG, o Índice de Liquidez Geral. E aí, como eu disse, a gente vai comparar o ativo circulante
com o realizável a longo prazo e dividir com o passivo circulante mais o exigível a longo prazo, ok? Então, coloquei aqui na formulazinha, ó, fui pegando os dados. O que é que eu tenho no ativo circulante? 10.000 mais 15.000 mais 45.000. E o realizável a longo prazo, 70.000, tá? E aqui embaixo, o que é que eu tenho no passivo circulante? 70.000, 20.000 e o exigível a longo prazo, 30.000. Coloquei aqui embaixo, ok? Somei tudo, né? Depois que eu somei tudo, dividi o de cima pelo de baixo e cheguei aqui a 1,17. Como interpretar esse número agora? Que isso é muito importante, né? A interpretação do índice é o seguinte: para cada R$1 de dívida que essa empresa tem no longo prazo, né, no curto e longo prazo, no período todo, de todas as dívidas que a empresa tem, ela tem também R$1,17 para pagar essa dívida. Ou seja, pessoal, ela tem condições de pagar essa dívida, né? Para cada R$1 de dívida, ela tem R$1,17, ok? Então, ela paga R$1 de dívida e sobra 17 centavos para cada R$1. Então, a gente sempre vai trabalhar esses índices de liquidez lembrando do número 1. Vai ser a nossa meta aqui, tá? Se for de 1 para cima, o resultado é positivo. Se for de 1 para baixo, o resultado é negativo, tá, pessoal? Se for exatamente 1, o resultado é neutro. Significa dizer o quê? Que ele paga todas as contas, mas não sobra nenhum recurso, nem falta nenhum recurso. Perfeito? Ok. E aqui a gente tem o ILC, o Índice de Liquidez Corrente, que apresenta só o curto prazo, né? Então, é ativo circulante dividido pelo passivo circulante. Então, eu peguei a mesma coisa. As contas do ativo circulante, 10.000, 15.000, 45.000, e dividir pelas contas do passivo circulante, 70.000 e 20.000. Tá? Dividindo pelo outro deu 0,78. Olha o que eu disse, abaixo de 1 é negativo. O que é que isso quer dizer, então, naquela mesma ideia do R$1? Para cada R$1 de dívida no curto prazo, essa empresa ela só tem 78 centavos para pagar, tá? Então, todos os recursos do curto prazo só somam 78 centavos para cada R$1 de dívida. Então, ele está deficitário, ela não consegue pagar as dívidas de curto prazo neste momento, tá, pessoal? Que foi feita a análise do balanço patrimonial, ok? E o último aqui de liquidez seria o índice de liquidez seca, né? Que é o ativo circulante menos o estoque dividido pelo passivo circulante. Então, o ativo circulante são esses 3, 10, 15, 45 mil, né? Menos o estoque, que é 45 mil. E dividido pelo passivo circulante, que é 70 mais 20, tá? E aí deu apenas 0,28. Esse é que é deficitário mesmo, né? Então, para cada R$1 de dívida, ele só tem 28 centavos no curto prazo para conseguir pagar, tá, pessoal? Então, a gente vê aqui, de forma geral, essa empresa ela tem uma boa condição de pagar suas contas, porém está no longo prazo. No curto prazo, está ruim e ela é altamente dependente ainda da venda do estoque para conseguir melhorar essa situação, ok? O estoque é a maior parte do ativo circulante dela. Agora vamos para o índice de endividamento, né? O índice de endividamento geral é o quê? É o passivo total, a gente vai somar aqui o circulante com o não circulante, ok? E dividir pelo ativo total, que seria o quê? Esse valorzinho aqui no final, todo o ativo, tá? E aí a gente multiplica por 100 para poder ter esse resultado em porcentagem, tá? Então aqui deu 70 mais 20 mais 30 dividido por 200, que deu 0,6, que multiplicado por 100 vai dar 60%. O que é que isso quer dizer? Que 60% do capital que foi aplicado nessa empresa veio de capital de terceiros, ok? Então, de grosso modo, a gente pode dizer que tem mais dinheiro dos outros do que dinheiro dos sócios nesse negócio, tá, pessoal? Espero que vocês tenham entendido aqui. Vamos para o índice de rentabilidade, que a gente também já falou, tá? Então, eu trouxe para cá uma demonstração do resultado de exercício de 2020 também. Coloquei aqui aquela estrutura base, né, que eu disse para vocês, ó. Receita de venda, custo da mercadoria, lucro bruto, despesas, LAI, imposto de renda e lucro líquido, tá? E trouxe aqui os dados do balanço patrimonial que a gente acabou de ver. Patrimônio líquido era 80 mil e o ativo total era 200 mil. Então, vamos lá. No primeiro indicador aqui de rentabilidade, a gente tem a margem líquida, que é o quê? É lucro líquido dividido pela receita de venda, né? Ó, lucro líquido está aqui embaixo, ó, 190 mil,
e a receita de venda está aqui em cima, ó, 1 milhão, tá? Então, 1 dividido pelo outro deu 0,19, que multiplicado por 100 vai dar 19%, tá? O ROI, a mesma coisa. Lucro líquido está aqui embaixo, 190 mil, só que agora dividido pelo patrimônio líquido, que eu trouxe aqui, ó. Era 80 mil patrimônio líquido, tá? Então, 190 mil, os sócios investiram só 80, então o retorno que eles estão tendo é de 238%. Olha que retorno maravilhoso, né? E o ROA, a mesma coisa, né? O lucro líquido, só que dividido pelo ativo total. Tá aqui o ativo total, 200 mil. Então, de todo o dinheiro que foi aplicado na empresa, que foi 200 mil, sobrou aqui 190 de lucro líquido, que é basicamente 95% do outro, tá? Então, esses são os indicadores de rentabilidade. Nesse caso aqui está uma rentabilidade bem interessante, né? Para os sócios principalmente. Ok, pessoal? Ótimo. Então, vamos voltar lá para o nosso slide, para que a gente possa ver aqui análise vertical. Então, o que é análise vertical? A gente vai analisar cada continha do grupo total. Por exemplo, a conta caixa dentro do ativo, a conta banco dentro do ativo. Vou analisar todas as continhas dentro da conta principal. Para que isso, professor? Por que eu vou fazer isso? Para que a gente tenha uma noção de qual é o peso de cada conta. Então, por exemplo, você precisa demonstrar o balanço patrimonial para um banco te emprestar ou não algum dinheiro. Então, ao invés de levar os números do teu balanço patrimonial, você pode levar a análise vertical do teu balanço patrimonial. Porque se você analisar, por exemplo, essa imagem que está aparecendo aí para vocês, pessoal, agora, nesse ativo, por exemplo, é muito mais fácil você saber qual é a conta mais importante se você olhar para as porcentagens. Ó. Então, de 100% do seu ativo, 57% está lá no ativo permanente, por exemplo. Tá? Então, 57% é a maior conta. Então, de cara, você já sabe que a maior parte do dinheiro que foi aplicado no ativo dessa empresa foi aplicado em imóveis, em veículos, em intangíveis, ok? Então, tudo que tem lá dentro do ativo permanente. E a gente vê também que a menor parte, a menor conta, o menor peso é a conta caixa. Ela só tem 1% do ativo, né? Então, a gente sabe que a liquidez dessa empresa, a liquidez geral, né, mesmo assim, o dinheiro mesmo dessa empresa, é a menor parte, né? É o que estaria lá no caixa ou no banco, por exemplo, é a menor parte, é 1% mais 3%, então só 4% de todo o ativo é realmente dinheiro, ok? Beleza? Então a conta que a gente vai fazer, pessoal, é essa que está em vermelho no centro da sua tela. A análise vertical é igual a subconta. O que é a subconta? Caixa, banco, estoque, contas a receber, realizável a longo prazo, permanente, ok? Dividido pelo total da conta. Qual é o total da conta? É o total do ativo que está lá embaixo, 125.700. Vezes 100 para a gente ter esse porcentagem. Então, por exemplo, nesse caso do caixa aqui, a gente vai pegar o número 1.500, que é o total de dinheiro que eu tenho no caixa, e vou dividir por 125.700, que é o total do ativo, vezes 100, ok? Por isso que deu aquele 1% que está ali. Tá, pessoal? Vamos para a análise horizontal agora. A análise horizontal, ela vai fazer com que você visualize a mesma coisa, o peso, né, digamos assim, a porcentagem das contas, porém, analisando o que aconteceu de um período para outro, tá? Então, por exemplo, eu quero saber o que aconteceu com a conta caixa. Ela aumentou ou ela diminuiu de um mês para o outro, ou de um ano para o outro? O que aconteceu com a conta imóveis, que está lá dentro de permanente? Ela aumentou ou ela diminuiu? Ou seja, eu apliquei mais dinheiro ali ou eu tirei dinheiro dali, ok? Então, a análise horizontal vai servir para isso. Você vai comparar dois períodos, ok? Para saber o que aconteceu com aquela conta, se ela aumentou ou se ela diminuiu. A ideia é essa, tá, pessoal? Então, vamos lá para o nosso Excel para a gente ver uma análise vertical. Então, ó, eu trouxe o mesmo balanço patrimonial que a gente acabou de resolver, né, dos indicadores, e coloquei aqui uma coluna extra, análise vertical em porcentagem, análise vertical em porcentagem. Então, aqui no ativo, por exemplo, ó, a gente tem o quê? 10 mil, tá? Seguindo aquela conta, né, aquela fórmula que estava em vermelho no seu monitor naquela hora. Então, eu tenho aqui
conta caixa, que é 10 mil, vou dividir pelo total da conta do ativo, que nesse caso é 200 mil, e multiplicar por 100. Tá bem aqui, pessoal, ó. Então, 10 mil dividido por 200 mil vezes 100, deu 5%, que é o que eu trouxe para cá, tá? Ó, 5%. E eu fiz isso com todas as outras contas, tá, pessoal? Todas as outras contas, né? Aqui eu coloquei só essas 4 para a gente exemplificar como é que funciona, né? Então, a conta caixa, conta banco, né? Ó, 15 mil dividido por 200 mil vezes 100, deu 8%, tá? Aí peguei aqui do passivo também, ó, fornecedor, 70 mil dividido por 200 mil vezes 100, deu 35%. E o exigível a longo prazo, 30 mil dividido por 200 mil vezes 100, deu 15%, ok? Quando você terminar de fazer isso com todas as subcontas, né, de cada lado, do ativo e depois do passivo, a gente vai somar. E como eu estou comparando todas elas com o total, obviamente essa resposta aqui no final tem que dar 100%, tá, pessoal? Aqui eu fiz no Excel, então se tiver algum arredondamento, fica na memória do computador e ele traz aqui para 100% bem prático mesmo, tá? Mas é importante que você entenda que a gente está avaliando um ativo inteiro, então ele tem que somar 100% aqui no final. Aqui a gente está analisando um passivo inteiro, então ele também tem que somar 100% aqui no final. Perfeito? Espero que você tenha entendido. Vamos para a análise horizontal. Ó, na análise horizontal eu já tive que colocar mais dados, tá, pessoal? Então eu trouxe o mesmo balanço, só que eu criei aqui um histórico de 2019, de um ano anterior, tá? Então eu tenho aqui o balanço, o ativo de 2019, tá? E tenho o ativo de 2020, certo? A mesma coisa eu fiz com o passivo. Passivo de 2019 e tenho o passivo de 2020, tá? Qual é a ideia? A gente vai fazer agora a análise horizontal, comparando sempre os 2 anos de cada subconta, tá? Então, o que aconteceu com a conta caixa? Olhando os números, a gente já sabe que ela aumentou de 2019 para 2020. Mas aumentou quantos por cento? É isso que a análise horizontal vai me dizer, tá? Qual foi a porcentagem que ele aumentou? Para isso, a gente coloquei aqui também, ó, né, o exemplo para a gente poder calcular. Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai pegar o período mais recente, né? Você vai ver lá, o ano de 2021 com o ano de 2020. Então, o mais recente é qual? 2021. Então, você vai colocar em cima o mais recente. E vai dividir pelo mais antigo, tá? Aquele período mais antigo. Não a data, tá, pessoal? O valor monetário, beleza? Então, aqui no caixa, por exemplo, ó, entre 19 e 20, o mais recente é 2020, né? Então, eu peguei os 10 mil reais de 2020, coloquei aqui em cima, e peguei os 9 mil reais de 2019, coloquei aqui embaixo. Divide um pelo outro, menos 1, por que o menos 1? Porque eu só quero saber a diferença da variação. Não importa o inteiro, eu só quero saber o quanto variou. Por isso que a gente tira o menos 1, tá? E aí, multiplicado por 100, a gente tem porcentagem, deu aqui 11%. Então, eu sei que a conta caixa aumentou, já que o número está positivo, né? Aumentou 11%. Já aqui no banco, olha o que aconteceu. Em 2019 eu tinha 20 mil, em 2020 ele foi para 15 mil. Ou seja, ele reduziu, né? Mas eu vou continuar com o mesmo cálculo. Pego o ano mais recente, 15 mil de 2020, tá? E vou pegar os 20 mil de 2019. Divido, depois subtraio por 1 e vezes 100 para ter a porcentagem, deu menos 25%. Não descarta esse sinal de negativo não, tá, pessoal? Ele faz parte da sua análise. Por isso que ele está em vermelhinho aqui, tá? Por que é negativo? Isso aqui está mostrando para você que o que aconteceu no banco de um ano para o outro foi uma redução, tá? O valor reduziu 25%. E assim eu fiz com todas as outras contas, tá? Ó, tanto do ativo como do passivo. Porém, nesse caso aqui, você não vai precisar somar no final para dar 100% não, tá? Porque essa lógica não é a mesma do outro. Você não está comparando todas as contas dentro de um ativo. A gente tem 2 ativos aqui, ó. Ativo de 2019, ativo de 2020. Cada uma pode variar tanto positivo como negativo ou não variar,
ok? Então não soma no final. O importante é que você saiba quanto variou de um período para o outro, se foi positivo ou se foi negativo. Esse exemplo aqui, ó, é bem interessante. A conta em imóveis era 0 e passou para 60 mil, tá? Então, nesse caso, pessoal, você não precisa fazer conta. Você tinha nada e agora você tem determinado valor. Então, variou quanto? 100%, ok? Então, variou o máximo que poderia variar, nesse caso, 100%. Se fosse o contrário, eu tinha 60 mil e agora estou zerado. O que aconteceu? Não precisa fazer cálculo também. Você tinha 100% e agora você tem 0%. Perfeito? Então, espero que vocês tenham entendido também. Ok, pessoal? Então é isso, gente. Desejo aí para vocês um bom estudo, né? Parabenizo vocês por terem escolhido aí o EAD da Uniatendeu. Espero que vocês consigam tirar o máximo proveito e que vocês continuem aí com o estudo aí em casa, né? Que vocês possam tirar suas dúvidas com os tutores, que vocês possam responder os questionários, que vocês possam também utilizar as questões que estão lá no livro, né, de PDF que vocês têm dentro da própria plataforma, ok? E não fiquem com dúvida, pessoal. Tirem suas dúvidas. Essa disciplina é de extrema importância para a sua carreira, eu tenho certeza disso. Tá bom? Então, forte abraço. A gente se vê no próximo vídeo, né, das próximas 2 unidades. Tá bom? Tchau, tchau.